Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, principalmente por causa do Plínio, da Lucia e do Ivan, né? Doutora Thaís Guimarães aqui presente também. Então vai ser mais uma conversa, né, Ivan? Eu acho que ele já me ajudou muito. Ele não devia ter falado alguns aspectos que eu acho que ele terminou levantando a bola para eu cortar, né? E aqui é só para falar de alguns, não são conflitos de interesse, mas apoios em pesquisa que nós temos lá no Hospital das Clínicas, na Universidade de São Paulo, incluindo também apoios internacionais, mas sempre como investigador principal, totalmente independente, como o da Biomerri e da Colgate. Então, o Ivan já falou alguns pontos, né? Eu vou ressaltar também que não tinha como não falar do benefício, né, Ivan? Dos ensaios controlados, randomizados, realizados há mais de 15 anos, mostrando o uso profilático do levofloxacino durante a neutropenia, com impacto na febre, na infecção de corrente sanguínea por gram negativo, incluindo pacientes com câncer e pacientes também transplantados de célula-tronco hematopoética. Depois, o Ivan mostrou alguns dados também, meta-análise, e aqui chama a atenção que teve uma meta-análise que mostrou impacto em mortalidade, então os trabalhos originais não mostraram impacto em mortalidade, meta-análise mostrou, mas o próprio Ivan também já colocou os problemas que, mesmo meta-análise, que é considerado o estudo mais elegante, dependendo do critério de inclusão, pode ter também alguns problemas na análise final. Os guias, não temos guias, né, gente? Como estão atrasados, acho que a gente podia fazer, né? As pessoas que fazem parte de algum comitê da Sociedade Brasileira de Infectologia, que não é o meu caso, mas eu faço da Paulista, talvez temos o guia brasileiro, porque os guias europeus e americanos estão muito atrasados. Tem algumas informações de recomendações já questionando, mas não tem ainda, não bateram o martelo em relação a isso. E aí, o que aconteceu? Começaram a surgir trabalhos mostrando que, além do próprio impacto que nós chamamos ecológico do uso das fluoquinolonas como profilaxia durante a neutropenia, levando à resistência dos gram-negativos à própria classe, também a resistência cruzada aos carbapenêmicos. Então, esse estudo, que foi publicado no Clinical Infectious Disease em 2019, mostrou um estudo muito elegante in vitro, com análise de sequenciamento completo do genoma, que o uso da fluoquinolona leva à resistência cruzada aos carbapenêmicos por causa da ativação de bombas de efluxos. Então, o impacto do uso das fluoquinolonas não é apenas só para a própria classe, mas a resistência cruzada aos carbapenêmicos. Então, nós estamos numa situação, depois eu pensei, Ivan, que eu devia ter colocado no final, mas como você terminou falando alguns aspectos, realmente é um mar lindo, cristalino, né? Do Caribe, maravilhoso, e aí o Caribe próximo ali da Colômbia, né, eu fiz esse mergulho, não é minha foto, tá, mas tinha arraias gigantes, e aí você pensa, não é lindo, maravilhoso, mas eu posso me acidentar, né, e ter algum problema. Eu preferi colocar arraia do que tubarão, gente, porque tubarão realmente dá um arrepio só de ver, né, então, assim, é complicado. Passaram, então, a serem publicados vários estudos, e eu escolhi esse, porque é um estudo grande, europeu, multicêntrico, com 65 centros, 25 países, mostrando o aumento da taxa de resistência aos carbapenêmicos e outras classes decorrente do uso maciço, porque depois dos 2 artigos publicados no New England controlados randomizados, o mundo inteiro, óbvio, passou a usar as fluoquinolonas durante a neutropenia, exatamente para evitar a febre, redução de infecção de barreira mucosa. E aí esse trabalho vai avaliar a resistência à fluoquinolona, aos carbapenêmicos e também a outros antimicrobianos. Eles avaliaram, então, 591 pacientes com mais de 655 episódios de neutropenia, mostrando aqui o aumento da resistência, como esperado, à fluoquinolona, mas também aos carbapenêmicos, e 35% dos agentes etiológicos identificados em infecção de corrente sanguínea eram resistentes a mais de um antimicrobiano. E quais foram esses agentes? O que a gente pretende prevenir, né? Porque na barreira mucosa, o que vai acontecer? A translocação do trato gastrointestinal e vai predominar em enterobacterales, especificamente E. coli. Só que mesmo usando a fluoquinolona profilática, a Escherichia coli ainda era o principal agente e
apresentando resistência. Mas além da Escherichia coli, também Klebsiella e o grande vilão, a Pseudomonas, né? Que eu vou mostrar alguns dados. Nós, no Brasil, não nos preocupamos tanto com os gram-positivos, mas também a fluoquinolona leva e tem um impacto importante na resistência também dos estreptococos, e aqui alguns exemplos, né? Mostrando aqui esse trabalho, e aqui eu cito 2 outros do Clinical Infectious Disease de 2000, 2021 e esse recente de 2023, mostrando o aumento e a redução, comparando décadas sem uso e com o uso, quer dizer, suspendendo a fluoquinolona, o impacto na redução da resistência da fluoquinolona nos estreptococos. Então, aqui alguns gráficos mostrando o impacto após a suspensão na resistência à levofloxacina, cefepima, vancomicina e piperacilina e tazobactam. Então, lembrar que o uso de uma classe pode ter impacto em outras classes. E aqui o nosso problema no Hospital das Clínicas. Usamos há mais de 10 anos, no passado, que já é passado lá, a fluoquinolona profilática, e tínhamos um problema gigantesco com a infecção por Klebsiella, produtora de carbapenemase. Esse aqui a tese do Hermes e Agostino, em que nós avaliamos mais de 569 transplantes de célula troncomatopoética, colonização e infecção, e aí mostrando aqui a colonização é um fator de risco para a sobrevida do paciente, então menor sobrevida entre aqueles colonizados por Klebsiella produtoras de carbapenemase, então o impacto não é só infecção, mas também colonização, e aqui mostrando então também a curva de sobrevida e o que aconteceu aqui em relação à produção. Nós encontramos na nossa unidade até mesmo cepas produtoras de MSR1, que é a plasmidial, um outro artigo publicado, cepas resistentes à colistina. E também tínhamos um problema grave, e aqui a monografia de um aluno, depois a tese da doutora Jéssica Ramos, também avaliando terapia combinada, tínhamos um problema grave na unidade de pseudomonas multiresistentes, gente, ninguém quer ter. Era uma alta letalidade, então, infecção antes da enxertia, 79% de óbito nos nossos pacientes, um problema gravíssimo, em que investigamos o ambiente, fizemos várias pesquisas, e só isso já é uma aula à parte. E aqui só para mostrar que nós tínhamos, então, era SPM, o problema na nossa unidade, então, uma metalo-beta-lactamase caracterizada pelo grupo da Ana Gales, né, nossa, brasileira, acho que tem, né, o nome de São Paulo. E tínhamos, então, aqui é só a parte da análise molecular, mostrando os clones, tínhamos um clone que persistia na unidade, um problemão. Bom, diante de tudo isso, nós pensamos, sentamos, né, Thaís, e fomos discutir, nossa, após aquele trabalho do Clinical Infectious Disease, será que poderíamos suspender a profilaxia com a fluoquinolona nos pacientes neutropênicos? E é claro que chegar para o hematologista e falar isso, e arranca os cabelos, né? Vocês são loucas, está publicado, os guidelines recomendam, então a gente foi bem de mansinho, né? E conversamos assim, então vamos começar pelos autólogos, estando tudo ok, vamos então depois incluir os halogênicos, vamos começar pelos colonizados com bactéria multiresistente, que algumas séries de casos já apontavam que nessa situação usar a fluoquinolona seria então ruim, porque aumentaria a chance de selecionar aquele clone já resistente, e aí começamos. Então, nós usávamos até aquele momento o levofloxacino, era usado de rotina no nosso serviço, e então discutimos fazer um estudo, que a gente denomina pré e pós, quase experimental, usamos as definições do CDC, de infecção de corrente sanguínea, incluindo barreira mucosa, que também era pouco usado no Brasil, e o nosso desfecho foi olhar a mortalidade em 30 dias, definida como morte por qualquer causa no prazo de 30 dias após a coleta da cultura, fizemos um modelo de regressão e avaliamos, então, a nossa corte, o período em que usamos ainda a levofloxacina profilática, que era do momento da indução até a recuperação do neutrófilo, ou na mudança da cobertura se o paciente fizesse febre, aí trocava para antibiótico de largo espectro e era feito oral. Só comparando aqui o número de transplantes, nós tivemos até mais transplantes halogênicos e haplo no período sem o uso do levofloxacina, só para mostrar que não tivemos impacto na mortalidade. Então, é seguro suspender. Mas nós sabíamos que teríamos aumento do número de barreira mucosa, porque os trabalhos lá atrás, no New England, já mostravam que ela prevenia, assim como o Dr. Ivan mostrou,
os episódios de neutropenia febril e de infecção de corrente sanguínea. Então, aqui é só para mostrar que, comparando a sensibilidade à fluocinolona, cefalosporina de terceira geração, nós tivemos impacto significativo na suspensão do levofloxacina, e, num primeiro momento, não tivemos em carbapenêmico, apesar de termos tido uma redução importante de número de casos. A seguir, foi publicado um trabalho italiano, muito semelhante ao nosso, também quase experimental, comparando pré e pós, avaliando nesse trabalho resistência antimicrobiana, também neutropenia febril e mortalidade relacionada à infecção. E aqui eles também tiveram o mesmo resultado, que é o aumento da infecção de barreira mucosa quando suspende a fluocinolona, a profilaxia, entretanto, sem impacto na mortalidade. Então, mostrando que seria seguro suspender a fluocinolona durante a neutropenia. Eles acompanharam a resistência bacteriana e aqui, comparando os diferentes antibióticos, eles tiveram impacto após a suspensão da fluocinolona na resistência à piperacilina e tazobactam, a própria fluocinolona, como era esperado, mas também aos carbapenêmicos. Então, já mostrando aquilo que o artigo do CID de 2019 mostrava que in vitro a tal famosa postulado de Cox e plausibilidade biológica. Então, quando eu faço uma intervenção ou quando eu retiro a intervenção, tem que ter uma explicação para realmente ou implementar ou retirar. Então, eles concluem que a descontinuação do uso da fluocinolona, apesar de ter aumentado o número de barreira mucosa, foi por bactérias sensíveis que não levaram ao óbito do paciente, e, em contrapartida, uma redução expressiva, significativa, de resistência aos beta-lactâmicos e fluocinolona. Então, é importante. Depois disso, foram publicados mais 2 artigos italianos, que eu não vou mostrar. No ICAC, esse ano, o Bruno Randi está aqui presente, mais um trabalho num pôster lá no ECMID, em Barcelona, e uma apresentação oral do grupo de Seattle, junto com o grupo de Oxford, já suspendendo a profilaxia Seattle, um maior centro americano de transplante. Então, em breve, não foi publicado ainda, teremos aí esse resultado. Então, o que aconteceu a seguir, né, Thaís? A gente falou, nossa, o que a gente faz então? Vamos começar a olhar outro indicador? Passamos a fazer cultura de vigilância para beta-lactamases espectro estendido, porque nós não temos mais KPC, nem pseudomonas resistente a carbapenêmico, carreadora de SPM, no nosso serviço. Temos ainda KPC? Temos, geralmente importada, porque é um serviço de referência que recebe pacientes de outros institutos até do nosso complexo, que chegam colonizados e às vezes fazem infecção de corrente sanguínea. Então, esse é um trabalho, só para mostrar para você a que ponto nós estamos no HC, em que nós estamos avaliando aqui E. coli, carreadora de SPM, não tivemos mais surto de pseudomonas aeruginosa e nem de KPC. Mas confesso que esse ano tivemos um problema com estenotrofomonas na unidade, tá, gente? Então, assim, temos que estar sempre atentos. E aqui, então, esse trabalho foi publicado esse ano, mais de 200 transplantes, em que a gente fez o rastreio, eu gosto do rastreio, que é o Rio de Janeiro que fala rastreio, né, como eu sou de lá, de colonização por ISBL, e aqui mostrando que 68 casos detectados durante a internação, com mediana de tempo de 20 dias, ou seja, 48% admitidos já colonizados, e em média de variou de 7 a 84 dias o tempo de colonização. Então, aqui é só para mostrar a resistência a cefalosporina de terceira geração de 35 infecções de corrente sanguínea. Após a suspensão da fluocinolona profilática, predomina E. coli no nosso serviço agora, tá, gente? Olha a mudança de Klebsiella com alta letalidade do trabalho do Hermes, com pseudomonas, surtos com quase 80% de letalidade. A gente tem E. coli agora, com 14% só de resistência a cefalosporina de terceira geração, muito sensível. E nós temos Klebsiella, 42% resistente a cefalosporina de terceira geração, das quais algumas, a maioria, também resistente a carbapenêmica. Eu estou terminando, só para mostrar que, talvez, né, eu não estou dizendo que é para as pessoas suspenderem, cada um tem que olhar o seu serviço, olhar a taxa, qual que é a importância, mucosite, eu até propus, nós fizemos essa proposta, né, Thaís, para os hematologistas, vocês querem para os pacientes com mucosite grave
ainda continuar utilizando a profilaxia, mas eles, pelo menos no HC, eles não querem. Se eles estão reproduzindo isso no privado, eu não sei, tá, gente? Mas nós somos super abertos e a gente tem que ser um grupo, não dá para impor algo que o hematologista não vai ter confiança. Eu só trouxe para mostrar que tem esse estudo acontecendo, esse trial clínico, comparando fosfomicina versus ciprofloxacino, de não inferioridade na profilaxia dos pacientes neutropênicos, com mais de 11 centros participando aqui na Europa, principalmente, e mostrando que eles vão, então, fazer cultura de vigilância, ver o impacto dessas duas condutas. Não está publicado ainda, tá, porque é um trial clínico, mas talvez pensar em outras alternativas, né? O Ivan mostrou muito bem, foi uma excelente apresentação do impacto, mas será que, a primeira pergunta, será que precisamos para todos? A segunda pergunta, talvez já não usar, começar, né, de mansinho, como se diz no Nordeste, primeiro os de baixo risco, nos autólogos, ver qual vai ser o impacto na sua unidade, depois ganhar confiança da equipe de hematologia e depois ir para os pacientes com maior risco. E o Ivan mostrou que é outro ponto que a gente terminou não mostrando no nosso trabalho, que é o impacto no Clostridiose difficile, que os estudos controlados randomizados não mostraram, mas a gente sabe que fluoquinolona é fator de risco importante, e principalmente para o ribotipo mais grave, né, que formas bem graves de clostridioides. Então, aproveito para convidar todos para o nosso simpósio de transplante em pacientes imunossuprimidos, que será agora 18 e 19 de novembro. Então, dessa vez vai ser só presencial, gente, tá bom? Não vai ter mais online, no Centro de Convenções Rebouças. Obrigada.